O dia começava como qualquer outro para Laura. Ela estava na cozinha de sua casa, preparando o café da manhã para sua família, como fazia há mais de 15 anos. Os sons familiares da cafeteira e do rádio ao fundo tentavam dar uma sensação de normalidade à sua rotina. Mas, por dentro, ela estava longe de se sentir normal. Laura sentia uma dor constante nas costas, uma pressão no peito que não sabia explicar, e uma exaustão que nenhum sono conseguia aliviar. Ela se olhou rapidamente no espelho da cozinha, vendo o reflexo de uma mulher que mal reconhecia. Seus olhos, outrora vibrantes, agora carregavam um cansaço profundo. As rugas que surgiram nos últimos anos não eram meramente o resultado da idade, mas de anos de repressão emocional. Um casamento que parecia ser estável e perfeito para os outros, mas que a sufocava internamente. Uma carreira que ela havia abandonado para priorizar a vida familiar e que agora se tornava um eco distante do que poderia ter sido. Preciso continuar, pensou ela, enquanto servia o café na mesa. Seu marido, Jorge, entrou na cozinha, cumprimentando-a de maneira fria e formal, como todos os dias. O casamento deles se tornará uma rotina, onde as palavras eram poucas, os olhares raros e o toque, inexistente. Não esqueça de pegar a roupa na lavanderia hoje à tarde, disse Jorge, sem levantar os olhos do jornal. Laura assentiu, sentindo um nó se formar em sua garganta. Ela mal conseguia expressar suas emoções, como se algo a impedisse de ser verdadeira até nos momentos mais simples. Os sentimentos de frustração, tristeza e arrependimento estavam profundamente enterrados, mas começavam a manifestar-se de maneiras físicas. Conforme o dia avançava, Laura começou a sentir as dores nas costas se intensificarem. O peso nas suas costas parecia refletir o peso emocional que ela carregava todos os dias. No meio da tarde, enquanto caminhava pela rua para pegar a roupa na lavanderia, a dor tornou-se insuportável. Ela precisou parar por alguns segundos, encostando-se em uma parede para recuperar o fôlego. Foi então que Hannah Valentina, que estava do outro lado da rua, a avistou. Hannah não a conhecia pessoalmente, mas sua sensibilidade natural ao mundo energético a fez perceber que algo estava terrivelmente errado com Laura. Ela podia ver uma aura densa e sombria ao redor da mulher, e tons de cinza profundo e preto pairavam ao seu redor, como nuvens de tempestade que se acumulavam ao longo de anos de dor reprimida. Hannah observou de longe, sentindo a intensidade da dor emocional que se manifestava fisicamente em Laura. Ela sabia que aquelas dores não eram apenas fruto do esforço físico ou da idade, mas sim o resultado de emoções presas, que se enraizavam no corpo como uma doença lenta e corrosiva. Hannah sentiu um impulso de ir até Laura, de tentar ajudá-la, mas sabia que seu papel não era intervir diretamente naquele momento. Ao invés disso, ela fechou os olhos por um breve instante e enviou uma onda de luz suave em direção a Laura, uma luz que carregava tons de verde dourado, as cores da cura e da regeneração. Laura, mesmo sem saber por quê, sentiu uma leveza repentina. A dor nas costas diminuiu ligeiramente, e ela conseguiu recuperar o fôlego suficiente para continuar sua caminhada. Mas, no fundo, ela sabia que algo muito maior estava acontecendo com ela. Aquela dor, aquele cansaço, eram sinais de que seu corpo e sua mente estavam em colapso. De volta à sua casa, Laura se jogou no sofá, tentando processar o que estava acontecendo consigo mesma. Estou apenas cansada, tentou se convencer, enquanto esfregava as têmporas para aliviar uma leve enxaqueca que começava a se formar. No entanto, as lembranças começaram a invadir sua mente, as palavras não ditas, os sonhos abandonados, e principalmente, a dor de perder os pais em um trágico acidente de avião 5 anos antes. Desde então, Laura havia se fechado em si mesma, como uma concha, tentando manter as aparências e seguir com sua vida. Mas agora, tudo isso começava a cobrar seu preço. Enquanto Laura olhava para o teto, um pensamento sombrio tomou conta de sua mente. E se eu nunca conseguir ser feliz novamente? Essa dúvida ecoava em seu coração, e ela sentia que estava à beira de um colapso emocional. Se Hannah estivesse fisicamente presente naquele momento, ela veria as ondas de energia ao redor de Laura começarem a flutuar com maior intensidade, no cinza se misturando com tons mais escuros de preto, indicando que a tristeza e a angústia estavam assumindo o controle. A energia ao redor de Laura parecia densa, pesada, e o ambiente inteiro refletia sua batalha interna. Mais tarde, quando Jorge voltou para casa, ele notou Laura sentada no sofá, imersa em pensamentos. Mas, como de costume, ele não fez nenhuma pergunta. Não era de seu feitio se preocupar com as emoções dela, e, aos poucos,
a distância emocional entre os dois havia se tornado insuportável para Laura. "O jantar está pronto?" perguntou Jorge, como se a cena da esposa em estado de colapso não tivesse qualquer significado para ele. Laura, sentindo uma onda de frustração e tristeza misturadas, se levantou sem dizer uma palavra e foi preparar o jantar. Ela estava à beira de explodir, mas algo a impedia de expressar seus sentimentos. Sua voz interior dizia-lhe que, se deixasse transparecer sua raiva, tudo poderia desmoronar. Hannah, que sentia a luta interna de Laura de forma quase palpável, continuava a interferir à distância, esperando o momento certo para intervir. Ela sabia que Laura precisava liberar essas emoções reprimidas para que pudesse se curar, tanto emocional quanto fisicamente. Mas sabia também que essa jornada precisava começar com uma primeira faísca de consciência, algo que Laura teria que descobrir por si mesma. Se você está gostando do vídeo, aproveite e se inscreva, e deixe o seu like, que ajuda muito o canal. O jantar se arrastou em um silêncio pesado naquela noite. Laura e Jorge mal trocavam palavras, como se a comunicação entre eles fosse desnecessária, um hábito antigo que não exigia mais esforço. As palavras não ditas pairavam no ar, criando uma tensão que só Laura parecia sentir. Cada movimento de Jorge à mesa, desde o som do garfo no prato até o som seco do copo de água sendo colocado na mesa, parecia ecoar em sua cabeça. A dor nas costas que Laura havia sentido mais cedo começava a retornar, e junto com ela, o peso da frustração. Como posso continuar assim? Pensava. Sua vida parecia um ciclo interminável de servir, cuidar e silenciar. O peso das responsabilidades de esposa e mãe a sufocava, e, por mais que tentasse, não conseguia enxergar uma saída. Depois do jantar, Jorge foi direto para o escritório, como fazia todas as noites, deixando Laura sozinha na cozinha. Ela começou a lavar os pratos automaticamente, seus pensamentos vagando entre a apatia e a dor crescente. As palavras que ela nunca conseguia dizer para Jorge martelavam em sua mente, e a sensação de estar aprisionada dentro de si mesma aumentava a cada segundo. Naquela mesma noite, ao terminar de lavar os pratos, Laura recebeu uma mensagem em seu celular. Era de Bárbara, a psicóloga do centro comunitário. Elas se conheciam superficialmente, pois Laura havia ido ao centro algumas vezes para participar de eventos com outras mulheres da comunidade. A mensagem de Bárbara foi simples, mas tocante. Laura, espero que você esteja bem. Estive pensando em você e, se precisar de alguém para conversar, estou por aqui. Não hesite em me procurar. Ao ler a mensagem, Laura sentiu uma pequena onda de alívio, mas também uma resistência interna. Falar sobre o quê? Sobre como minha vida parece sem sentido. Bárbara não pode entender o que estou passando, pensou, enquanto digitava uma resposta rápida agradecendo a oferta, mas sem aceitar a ajuda. Ainda assim, o simples fato de Bárbara ter pensado nela tocou algo em Laura. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que alguém notava que ela estava lutando. Mesmo sem saber, Bárbara havia plantado uma semente de esperança. Enquanto isso, Hannah Valentina, ainda conectada às energias que circulavam ao redor de Laura, sentiu que as emoções reprimidas estavam prestes a explodir. Ela sabia que a jornada de cura de Laura passaria por muitos obstáculos emocionais antes de chegar à redenção, e decidiu que era hora de intervir, mesmo que de maneira indireta. Naquela mesma noite, enquanto Laura se preparava para dormir, sentindo o peso do dia e a angústia em seu peito, Hannah entrou em ação. Ela não estava fisicamente na casa de Laura, mas, através de seu dom, conseguia se conectar às energias que permeavam o ambiente. Hannah viu a aura de Laura em tons escuros, como se uma sombra cobrisse toda a sua energia vital. O cinza escuro e o preto dominavam seu corpo, e essas cores estavam diretamente ligadas às emoções que Laura segurava dentro de si, e frustração, tristeza e uma imensa sensação de vazio. Ao redor de Jorge, Hannah percebeu um contraste, em sua energia era densa e estável, mas de uma cor neutra, quase sem brilho. Ele parecia ser um homem desconectado de suas próprias emoções, o que contribuía ainda mais para o sofrimento de Laura. Sentindo a necessidade de suavizar o ambiente, Hannah fechou os olhos e começou a enviar uma onda de luz suave em direção à casa de Laura.
Era uma luz que vibrava em cores de verde e azul, em cores da cura e da calma. Ela esperava que, mesmo que Laura não fosse capaz de identificar o que estava acontecendo, essa energia trouxesse algum alívio ao turbilhão emocional em que ela estava mergulhada. Conforme a luz de Hannah se espalhava pela casa, Laura sentiu uma leve mudança em seu corpo. A dor nas costas não desapareceu completamente, mas parecia ter suavizado um pouco. Ela suspirou, sentindo uma paz momentânea, algo que ela não experimentava há muito tempo. Talvez amanhã seja um dia melhor, pensou, enquanto se deitava na cama. Mas a paz não durou muito. Quando Laura finalmente adormeceu, os pesadelos começaram. Imagens do acidente que matou seus pais invadiam sua mente. Ela revivia aquele dia repetidas vezes em seus sonhos, e o telefonema, a notícia, o vazio que sentiu quando soube que nunca mais os veria. Essas lembranças a perseguiam, e, embora tentasse enterrar a dor, os sonhos sempre a traziam de volta. Era como se uma parte dela nunca tivesse conseguido aceitar a perda, e isso a consumia de dentro para fora. As emoções não resolvidas estavam corroendo sua saúde, e seu corpo gritava por atenção, tentando alertá-la de que algo estava profundamente errado. Naquele momento, enquanto Laura lutava com seus sonhos angustiantes, Hannah sentiu uma onda de emoções intensas vindo de sua direção. As cores em torno de Laura começaram a escurecer novamente, e Hannah percebeu que a dor que ela sentia ia muito além das frustrações cotidianas. Havia uma tristeza enraizada na perda de seus pais, algo que Laura nunca havia realmente processado. Se Hannah estivesse fisicamente presente, ela diria que Laura estava presa em uma espiral de emoções não resolvidas, uma espiral que estava sufocando sua energia vital e manifestando-se em dores físicas. As emoções reprimidas eram como uma prisão invisível, e a cada dia Laura se afundava mais nela. Na manhã seguinte, Laura acordou com uma dor de cabeça latejante. Ela mal conseguia abrir os olhos, sentindo o peso da enxaqueca que a acompanhava desde os primeiros minutos de vigília. Ao tentar se levantar, percebeu que a dor nas costas havia voltado com mais força do que nunca. Seu corpo estava se rebelando, e ela sabia, no fundo, que isso era resultado de anos de repressão emocional. Não posso continuar assim, e murmurou para si mesma, enquanto se dirigia lentamente até o banheiro. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. Quando olhou no espelho, viu um reflexo que não reconhecia, e seus olhos estavam inchados, o rosto pálido e as linhas de preocupação mais profundas do que nunca. Isso não é só cansaço, pensou, finalmente admitindo para si mesma que algo muito mais profundo estava errado. Ela vinha ignorando os sinais que seu corpo e sua mente estavam tentando lhe enviar. Se Hannah pudesse estar ali fisicamente, veria a aura de Laura quase se apagando. O cinza e o preto de suas energias emocionais estavam agora se espalhando por todo o seu corpo, afetando não apenas sua saúde emocional, mas também sua saúde física. As dores, as enxaquecas, o cansaço, tudo isso era um reflexo do peso que Laura carregava e que nunca conseguirá liberar. Quando finalmente saiu do banheiro, mal conseguiu se mover até o quarto. Jorge já havia saído para o trabalho, como sempre, sem perceber a gravidade do estado de sua esposa. Laura se jogou de volta na cama, sentindo o peso esmagador de suas emoções a puxando para baixo. Sentia-se perdida, como se estivesse à beira de um colapso do qual não sabia como escapar. Ela pegou o telefone e, sem pensar muito, enviou uma mensagem rápida para Bárbara: "Podemos conversar?" Embora hesitante a princípio, algo dentro de Laura sabia que precisava de ajuda, e Bárbara parecia ser a única pessoa que poderia oferecer algum tipo de orientação. Enquanto esperava a resposta de Bárbara, Laura se perguntou como chegou a esse ponto. As memórias de seus pais, do casamento sem amor, dos sonhos abandonados, em tudo isso começou a se entrelaçar em sua mente, como um novelo de emoções que se recusava a ser desenrolado. Ao enviar a mensagem, Laura sentiu uma pequena fagulha de esperança. Era como se, finalmente, ela estivesse começando a aceitar que precisava de ajuda, e que não havia mais como continuar fingindo que tudo estava bem. Aquela pequena mensagem, simples e direta, representava o primeiro passo para quebrar o ciclo de repressão emocional. Do outro lado da cidade, Hannah,
ainda conectada às energias de Laura, sentiu a mudança. Embora as cores ao redor de Laura ainda fossem escuras e densas, havia uma leve ondulação de luz e uma mistura suave de azul e verde, indicando que Laura, de alguma forma, estava começando a buscar a cura, mesmo que fosse apenas um pequeno primeiro passo. Na tarde seguinte, Laura foi ao centro comunitário para encontrar Bárbara. Seus passos eram lentos, e a dor nas costas continuava a lembrá-la do peso emocional que carregava. Mesmo com toda a resistência interna, algo dentro dela impulsionava a buscar ajuda, como se soubesse que aquela fosse sua última chance antes de colapsar completamente. O centro comunitário estava tranquilo naquele horário, com poucas pessoas nas salas de atividades. Quando Laura entrou, foi recebida por um silêncio reconfortante, quase como se o espaço entendesse a fragilidade que ela trazia consigo. Bárbara estava esperando por ela em seu escritório, já ciente de que aquele encontro seria muito mais do que uma simples conversa. Oi, Laura. Que bom que você veio, disse Bárbara, com um sorriso caloroso, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Laura sentou-se, ainda sem saber por onde começar. O silêncio entre elas não era desconfortável, mas carregava o peso de todas as emoções que Laura vinha reprimindo há anos. E não sei o que dizer, admitiu Laura, com a voz baixa e trêmula. Bárbara, com sua experiência e sensibilidade, sabia que o processo de cura emocional começava com pequenos passos. Não se preocupe, Laura. Não precisamos começar com as palavras certas. Só fale o que estiver sentindo, sem se preocupar em encontrar explicações, respondeu Bárbara, encorajando-a com o olhar. Laura suspirou, sentindo uma leve pressão no peito, e as palavras começaram a fluir, lentamente. Acho que estou me perdendo. Tenho dores todos os dias, tanto físicas quanto emocionais. E sinto que estou presa em uma vida que já não faz mais sentido para mim. Perdi meus pais há 5 anos, e desde então, parece que tudo na minha vida parou. Não consigo sentir alegria. Não consigo sentir nada, disse Laura, com lágrimas escorrendo pelo rosto. À medida que Laura falava, as palavras traziam à tona sentimentos que ela havia escondido por muito tempo. Bárbara escutava com paciência, sabendo que aquele desabafo era crucial para iniciar o processo de cura. Enquanto Laura falava, a atmosfera no escritório parecia mudar. Se Hannah estivesse presente naquele momento, ela perceberia as energias ao redor de Laura se mexendo, como uma névoa que começava a se dissipar. As cores que antes eram densas e escuras, em cinza e preto, começavam a mostrar sinais de mudança. Traços sutis de azul claro e verde se misturavam à escuridão, como se o simples ato de falar estivesse abrindo espaço para a cura. Ela está começando a liberar, pensaria Hannah, se pudesse ver como as emoções de Laura estavam começando a tomar forma. Eu sei que não posso mudar o passado, mas a dor de perder meus pais nunca foi embora. Eu nunca me permiti sentir essa dor. E agora, parece que ela está me devorando, continuou Laura, limpando as lágrimas com a manga da blusa. Bárbara percebeu que a dor de Laura estava enraizada não apenas em sua perda, mas no fato de que ela havia reprimido suas emoções por tanto tempo que agora elas estavam se manifestando de maneira física. A dor física é o corpo gritando pelas emoções que nunca foram liberadas, pensou Bárbara. Laura, o que você está descrevendo é algo que acontece com muitas pessoas. Quando não permitimos que nossas emoções fluam, nosso corpo acaba armazenando essa energia. E isso se manifesta como dores, doenças e cansaço. Você mencionou as dores nas costas. Elas podem estar diretamente ligadas à culpa ou à responsabilidade que você sente que está carregando sozinha, disse Bárbara, explicando de forma clara e cuidadosa. Laura assentiu, absorvendo as palavras de Bárbara. Fazia sentido. A responsabilidade que ela havia assumido após a morte dos pais, o casamento que parecia mais uma obrigação do que uma parceria, a pressão de ser esposa e mãe perfeita, em tudo isso estava pesando sobre ela de uma forma que seu corpo não conseguia mais suportar. Durante a conversa, algo dentro de Laura começou a se conectar com uma lembrança que ela havia guardado em seu subconsciente. Seus pais sempre incentivaram que ela seguisse seus dons, que explorasse suas capacidades de comunicação e organização, algo que Laura havia deixado de lado com o tempo.
Antes de sua morte, seus pais a inspiravam a ser criativa, mas, após o acidente, Laura não conseguiu mais se conectar com esse lado de sua vida. Ela abandonou esses talentos, achando que nunca mais precisaria deles. Meus pais e eles sempre acreditaram que eu tinha um dom para organizar e planejar. Eu adorava ajudar a organizar eventos e festas de família. Mas depois que eles se foram, eu simplesmente não consegui continuar. Acho que perdi isso junto com eles, e disse Laura, com a voz embargada. Bárbara, sentindo que havia algo profundo naquele relato, decidiu explorar mais a fundo. Talvez esse talento que você deixou para trás ainda esteja aí, Laura. Às vezes, ao retomar algo que amamos fazer, conseguimos nos reconectar com partes de nós que achávamos ter perdido. Você já pensou em explorar novamente esse lado? Sugeriu Bárbara. Laura ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre a ideia. Era verdade. Organizar e planejar sempre foram habilidades naturais suas, e ela amava sentir que fazia diferença na vida das pessoas ao criar experiências memoráveis. Ainda assim, havia uma sensação de alívio ao pensar na possibilidade de se reconectar com esse lado perdido. Talvez eu devesse tentar, disse Laura, hesitante, mas sentindo uma pequena fagulha de esperança. Enquanto Laura começava a considerar a ideia de redescobrir seus dons, Hannah, que continuava conectada às energias de Laura, sentiu uma mudança sutil. A luz verde, associada à cura e à renovação, começou a brilhar um pouco mais forte ao redor de Laura. Era como se, ao abrir espaço para suas antigas habilidades e talentos, Laura estivesse criando uma nova possibilidade de cura emocional. Hannah sabia que essa redescoberta poderia ser a chave para que Laura libertasse as emoções reprimidas. Ao reconectar-se com aquilo que ela havia deixado para trás, Laura poderia encontrar uma nova forma de valorização e de sentido em sua vida. E, de forma silenciosa, Hannah enviou mais uma onda de luz verde para Laura, reforçando essa conexão com a cura e a renovação emocional. Ao final da sessão, Laura sentiu-se mais leve do que antes. Não estava curada, e sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas havia algo diferente agora. Ela não estava mais sozinha. Pela primeira vez em anos, sentia que havia uma saída, uma maneira de começar a se libertar das correntes invisíveis que a haviam prendido por tanto tempo. Obrigada, Bárbara. Eu não sei como vou fazer isso, mas estou disposta a tentar, disse Laura, com um leve sorriso. E eu estarei aqui para te apoiar, Laura. Esse é um processo, e não precisa ser feito de uma vez só. Dê um passo de cada vez, respondeu Bárbara, com um sorriso encorajador. Enquanto Laura saía do centro comunitário, o mundo parecia um pouco menos pesado. Ela sabia que o caminho seria longo e desafiador, mas pela primeira vez, sentia que poderia lidar com isso. Depois da conversa com Bárbara, algo dentro de Laura começou a se agitar. A ideia de que suas dores e frustrações estavam profundamente ligadas às emoções reprimidas a fez enxergar sua vida com outros olhos. Ela passou os dias seguintes refletindo sobre o que Bárbara havia dito e sobre como precisava retomar o controle de sua própria vida. No entanto, uma questão permanecia em sua mente: o que ela poderia fazer para se sentir útil novamente? Ao longo dos anos, Laura havia deixado de lado suas ambições, seus sonhos e até suas habilidades. Mas agora, algo dentro dela pedia para ser redescoberto. Havia algo que ela poderia fazer, algo que a fizesse sentir-se viva e conectada novamente com o mundo ao seu redor. Naquela manhã, enquanto tomava seu café e olhava pela janela, uma memória distante veio à tona. Laura se lembrou de como, ainda jovem, tinha o desejo de trabalhar com design gráfico, mas nunca seguiu esse caminho. Sua vida tomou rumos diferentes, e ela se dedicou inteiramente à família. Agora, aquele desejo antigo parecia acender uma pequena faísca de esperança. Será que ainda posso fazer algo com isso? Pensou, enquanto seu coração acelerava com a ideia de redescobrir suas habilidades. Hannah, que continuava a acompanhar de longe o processo de Laura, percebeu que algo havia mudado nas energias ao redor dela. As cores escuras que cercavam Laura começaram a dar espaço a um brilho suave de amarelo, indicando um despertar de sua criatividade e uma leve motivação.
Hannah sabia que essa descoberta seria essencial para que Laura encontrasse uma nova direção em sua vida e uma direção que a fizesse se sentir útil, capaz, e, acima de tudo, próspera. No entanto, conforme a ideia de trabalhar com design gráfico crescia em sua mente, Laura também começou a ser invadida por dúvidas. Será que ainda sou capaz? Já faz tanto tempo. E o que Jorge vai pensar disso? Será que ele vai apoiar essa ideia? Pensou, enquanto a ansiedade começava a tomar conta novamente. Seu coração se enchia de medo ao imaginar a reação do marido, que nunca fora muito receptivo às suas ideias de trabalho. Naquele momento, a luz de Hannah foi essencial. Sentindo o conflito interno de Laura, Hannah enviou uma onda de energia sutil em sua direção e desta vez, uma mistura de azul claro e dourado, cores que representavam clareza mental e confiança. Embora Laura não pudesse ver diretamente, ela sentiu um pequeno alívio em meio à tempestade de pensamentos. Uma voz interna, suave, mas firme, começou a surgir: você é capaz. Você tem algo valioso a oferecer. Essa simples sensação foi o suficiente para que Laura respirasse fundo e decidisse dar um primeiro passo. Determinada a seguir seu instinto, Laura começou a pesquisar sobre design gráfico e descobriu que havia muitos cursos online disponíveis para atualização e aperfeiçoamento. Aquilo acendeu ainda mais sua motivação. Passou horas naquele dia explorando materiais, vídeos e exemplos de trabalhos criativos, e logo se viu mergulhado em uma área que havia sido uma paixão distante. Talvez eu possa fazer isso, sussurrou para si mesma, sentindo uma nova onda de esperança. À medida que avançava em sua pesquisa, Laura também começou a perceber algo que nunca havia dado muita importância antes: a utilidade do dinheiro. Com anos sem uma renda própria, sempre dependendo financeiramente de Jorge, Laura via a ideia de trabalhar novamente como uma forma de reconquistar sua liberdade financeira. Mas agora, com uma nova mentalidade sobre o dinheiro, ela começou a perceber que poderia usar seus dons e sua paixão para criar uma vida próspera e significativa. Se Hannah estivesse presente naquele momento, ela perceberia uma mudança mais intensa nas energias de Laura. A cor dourada da autoconfiança começava a brilhar com mais intensidade, misturada com tons de verde, que representavam cura e crescimento. Laura estava, finalmente, descobrindo que seu valor ia além do que o papel de esposa e mãe lhe havia permitido enxergar até então. No entanto, o grande desafio ainda estava por vir: como contar para Jorge. Laura sabia que ele não seria receptivo à ideia de ela voltar a estudar e trabalhar. Jorge era tradicional, e nunca viu a necessidade de que Laura contribuísse financeiramente para a casa. Mas algo dentro dela estava decidido. Ela não poderia mais viver à sombra das expectativas dele. Naquela noite, durante o jantar, Laura decidiu que era hora de abordar o assunto. O clima na mesa estava, como de costume, silencioso e distante, com Jorge focado no jornal e em seu telefone. Laura, com o coração acelerado, sentiu a necessidade de falar. Jorge, eu estive pensando, começou ela, sua voz trêmula. Jorge levantou os olhos brevemente, sem grande interesse. Eu pensei em voltar a trabalhar. Eu sempre gostei de design gráfico, e acho que agora seria uma boa hora para recomeçar. Laura disse, com mais firmeza do que esperava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jorge abaixou o jornal e a encarou, surpreso. Trabalhar? Por quê? Nós não precisamos disso, Laura. Já temos tudo o que precisamos, e respondeu ele, em um tom quase indiferente. Laura sentiu o peso das palavras dele, mas algo dentro dela, alimentado pelo impulso de autovalorização, a fez continuar. Não se trata apenas do dinheiro. Eu preciso disso para mim, Jorge. Preciso me sentir útil, fazer algo que me valorize. Eu tenho capacidades que posso desenvolver, e quero usar isso para contribuir de alguma forma, até mesmo financeiramente. Não posso continuar assim, disse ela, com uma força que não esperava encontrar. Jorge ficou em silêncio, visivelmente desconfortável com o tom da conversa. Ele não disse mais nada, mas Laura sabia que a semente havia sido plantada. Enquanto isso, Hannah, ainda conectada à energia de Laura,
percebeu que algo importante havia mudado. As cores ao redor de Laura agora eram muito mais brilhantes e dinâmicas, e as faixas de azul e dourado dominavam sua aura. Era um sinal claro de que Laura estava se movendo na direção certa, na direção da autoconfiança e da valorização pessoal. Mesmo que Jorge não tenha reagido da forma que Laura esperava, o simples fato de ela ter se posicionado já era uma vitória. Era o primeiro passo para que ela começasse a construir uma nova vida, baseada em seus dons, em sua capacidade de se reinventar e na possibilidade de prosperar de maneira independente. Laura não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muitos anos, sentiu que estava no controle de sua própria jornada. Nos dias que se seguiram, Laura começou a tomar pequenos passos para transformar sua ideia em realidade. A decisão de voltar a trabalhar com algo que a apaixonava, como design gráfico, havia acendido uma nova chama em sua vida. Mesmo com a resistência de Jorge, que não demonstrava nenhum entusiasmo com a mudança, Laura estava determinada a seguir em frente. Ela começou a fazer cursos online, comprou novos materiais e passou a dedicar algumas horas do seu dia para se aprimorar. Hannah, como sempre, observava o processo de longe, percebendo que, com cada novo passo, a aura de Laura se tornava mais brilhante e energizada. Os tons de amarelo dourado e verde estavam agora dominando sua energia, sinais claros de que a confiança e o crescimento estavam em plena ascensão. No entanto, com esse novo movimento na vida de Laura, também vinham novos desafios. Além da resistência emocional de Jorge, que ainda não compreendia por que ela precisava buscar algo fora do papel de esposa, havia também as dúvidas internas de Laura. Ela se questionava se conseguiria realmente se destacar em um mercado competitivo, onde havia ficado parada por tantos anos. Um dia, enquanto fazia uma pausa em seu curso, Laura recebeu uma mensagem inesperada de uma amiga antiga, Ana, que trabalhava em uma pequena empresa de eventos. Ana estava buscando alguém para criar materiais gráficos para uma nova campanha publicitária e lembrou-se de Laura. Era uma oportunidade inesperada, mas uma que poderia colocar Laura diretamente no caminho que estava buscando. Laura, sei que faz tempo que não nos falamos, mas estou precisando de uma designer para um projeto. É uma coisa simples, mas acredito que você pode gostar. O que acha? Dizia a mensagem de Ana. Ao ler a proposta, Laura sentiu o coração disparar. Era sua primeira oportunidade real de mostrar suas habilidades, mas também veio acompanhada de uma onda de insegurança. Será que eu dou conta? Pensou, enquanto a dúvida tomava conta de sua mente. Hannah, observando o conflito interno de Laura, percebeu que a energia ao seu redor estava começando a oscilar novamente, misturando traços de verde claro, que representavam esperança, com pequenas manchas de cinza, sinalizando o medo e a insegurança. Sem interferir diretamente, Hannah enviou uma onda de luz suave em direção a Laura, uma energia azulada que trazia consigo um toque de clareza e confiança. Com o coração mais calmo, Laura respondeu à mensagem de Ana, aceitando o desafio. Essa é minha chance de começar, pensou ela, com uma mistura de ansiedade e esperança. Aceitar o projeto de Ana não era apenas uma questão de fazer algo que gostava, para Laura, havia também a questão da independência financeira. Ao trabalhar novamente e receber por seu esforço, ela sentia que poderia reconquistar algo que há muito tempo havia deixado de lado, e o poder sobre sua própria vida financeira. Nos últimos anos, Laura havia dependido completamente de Jorge para suas necessidades financeiras. Não que faltasse algo em casa, mas a sensação de não ter controle sobre suas finanças a incomodava. Ela havia aprendido, através de suas leituras e reflexões, que o dinheiro era uma ferramenta poderosa, e a independência financeira poderia lhe dar a liberdade que tanto almejava. Quando Laura começou a trabalhar no projeto de Ana, percebeu como era gratificante ser valorizada por suas habilidades. Ao receber seu primeiro pagamento pelo trabalho, uma sensação de realização tomou conta dela. O dinheiro que entrou em sua conta não era apenas uma quantia, era um símbolo de que ela era capaz, de que tinha valor. Hannah, que continuava a observar a jornada de Laura, via claramente como a energia ao redor dela mudava. O brilho dourado de autovalorização agora estava mais intenso, e as cores verdes, que representavam crescimento e cura, eram cada vez mais fortes. Laura estava, finalmente, se reconectando com sua capacidade de criar,
de prosperar e de encontrar seu lugar no mundo. No entanto, conforme Laura avançava em sua jornada de transformação, o conflito com Jorge começava a se intensificar. Ele continuava a demonstrar indiferença em relação aos novos projetos dela e, em alguns momentos, chegava a criticá-la de forma sutil, questionando por que ela se importava tanto em trabalhar, já que não precisavam do dinheiro. Você está se desgastando à toa, Laura. Nós não precisamos desse dinheiro. Por que está insistindo nisso? Disse Jorge, durante uma discussão no jantar. Laura, que antes teria recuado diante de uma fala como essa, agora se sentia mais fortalecida. Sabia que não era apenas pelo dinheiro, mas pela sua própria valorização. Ainda assim, a tensão entre eles aumentava, e Laura percebeu que talvez estivesse entrando em uma nova fase de seu relacionamento, em uma fase onde precisaria enfrentar de frente as expectativas que Jorge sempre impôs sobre ela. Não é só sobre o dinheiro, Jorge. Eu preciso disso para mim. Preciso me sentir útil, preciso ser valorizada pelo que eu sou capaz de fazer. Não posso mais viver apenas como sua esposa, sem ter algo meu, respondeu Laura, sentindo o peso de suas palavras. Jorge não respondeu imediatamente, mas o silêncio que se seguiu indicava que ele não estava disposto a aceitar facilmente as mudanças que estavam acontecendo. Em busca de apoio, Laura voltou a se encontrar com Bárbara no centro comunitário. Sentindo-se confusa com os novos desafios e a resistência de Jorge, ela precisava de uma perspectiva externa para entender melhor a dinâmica do que estava acontecendo em sua vida. Bárbara, eu me sinto tão dividida. Por um lado, estou finalmente fazendo algo que me faz sentir viva, mas, por outro lado, sinto que estou me afastando de Jorge. Ele não entende por que isso é importante para mim, e tenho medo de que isso crie uma barreira ainda maior entre nós, desabafou Laura, com lágrimas nos olhos. Bárbara, sempre atenta e sensível, escutava com cuidado. Laura, o que você está vivendo agora é uma transformação pessoal profunda. E quando nos transformamos, nem sempre as pessoas ao nosso redor acompanham esse processo de forma imediata. É natural que Jorge sinta dificuldade em entender sua necessidade de mudança, mas o importante é que você continue firme em seu propósito. O crescimento pessoal e a independência são essenciais para sua felicidade, e não há problema em estabelecer limites e se valorizar, disse Bárbara, com um tom encorajador. As palavras de Bárbara trouxeram uma clareza para Laura. Ela sabia que precisaria equilibrar as mudanças em sua vida com o relacionamento com Jorge, mas também entendia que não poderia abrir mão de seu processo de crescimento. Havia muito em jogo, e não apenas sua autovalorização, mas também sua liberdade e sua capacidade de prosperar, tanto emocional quanto financeiramente. Laura respirou fundo, assimilando o que Bárbara dissera. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas estava disposta a enfrentá-lo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha uma visão clara do que precisava fazer. Hannah, em silêncio, continuava a observar, vendo como as cores ao redor de Laura, agora mais vibrantes, representavam um equilíbrio entre sua luta interna e a determinação crescente. Poucos dias depois, uma nova oportunidade apareceu. Ana, satisfeita com o trabalho de Laura, recomendou-a para outra empresa que também estava precisando de um projeto gráfico. Dessa vez, o trabalho seria mais desafiador, mas também traria uma remuneração mais substancial. Com a confiança restaurada, Laura aceitou o desafio sem hesitar. Ao mergulhar no projeto, sentiu-se novamente conectada a um propósito. Cada hora que dedicava ao trabalho era uma afirmação de sua capacidade, e o resultado final superava suas expectativas. Quando apresentou o projeto, a aprovação foi imediata. Essa nova fase da vida de Laura estava apenas começando, mas ela já podia sentir a diferença. Não era mais apenas a esposa ou a mãe que havia se apagado ao longo dos anos. Agora, ela era uma mulher com um talento reconhecido, com uma ocupação que a valorizava. Com o sucesso desse novo projeto, Laura começou a sentir uma profunda transformação. Cada vez que recebia feedback positivo sobre seu trabalho, algo dentro dela florescia. O dinheiro que ela ganhava, embora ainda modesto, representava muito mais do que uma simples quantia financeira.
Era a validação de que ela tinha algo valioso a oferecer ao mundo e que sua independência financeira estava crescendo a cada dia. Os dias que antes eram monótonos e previsíveis agora estavam cheios de possibilidades. Laura dedicava parte de suas manhãs ao estudo e ao desenvolvimento de novas habilidades, sempre em busca de se aperfeiçoar. À tarde, trabalhava em novos projetos, e ao final do dia, embora cansada, sentia uma satisfação que não experimentava há anos. Hannah, observando de longe, via as energias ao redor de Laura se transformarem cada vez mais. O verde da cura e o dourado da autovalorização eram agora predominantes, e os tons escuros de frustração e medo praticamente haviam desaparecido. Ela está no caminho certo, pensava Hannah, com um sorriso discreto, sabendo que a jornada de Laura era uma vitória emocional e física. Apesar de sua transformação pessoal, o relacionamento de Laura com Jorge continuava tenso. Ele não se opunha diretamente ao que ela estava fazendo, mas sua indiferença ainda pesava no ar. A cada novo projeto que ela conquistava, Jorge parecia se distanciar mais, como se não conseguisse enxergar a importância da mudança que estava ocorrendo na vida da esposa. Certa noite, após concluir mais um projeto, Laura tentou compartilhar sua satisfação com Jorge, contando sobre o trabalho e como havia sido gratificante receber elogios por suas criações. No entanto, Jorge, distraído com o noticiário, apenas murmurou algo sem olhar para ela. Aquilo machucou Laura, mas ela estava diferente agora. Em vez de se deixar abater, decidiu que não permitiria que a atitude de Jorge minasse sua autoconfiança. Sei que isso pode não ser importante para você, mas é para mim, disse Laura, com firmeza, antes de se levantar e ir para seu escritório improvisado. Pela primeira vez, Laura não precisou da validação de Jorge. Ela havia encontrado em si mesma a força que antes buscava nos outros, e isso a libertava de uma maneira que ela nunca havia imaginado. Com o tempo, a reputação de Laura começou a crescer. Ela já tinha uma pequena rede de clientes que a recomendavam, e o fluxo de trabalho aumentava a cada semana. Não era apenas uma ocupação, era algo que a fazia sentir-se realizada, capaz, e finalmente, independente. Laura começou a perceber que havia algo profundamente empoderador em ganhar seu próprio dinheiro e utilizá-lo da forma que bem entendesse. Pela primeira vez em anos, ela tinha o controle de suas finanças, e com isso, uma sensação de liberdade que jamais havia experimentado. Certa manhã, ao revisar seus ganhos recentes, Laura fez um planejamento financeiro simples. Estava decidida a continuar investindo em si mesma, em sua carreira e, quem sabe, no futuro, abrir seu próprio negócio. A ideia de criar algo que fosse totalmente seu começou a se formar em sua mente, e isso a motivava ainda mais. Bárbara, ao encontrar Laura em uma reunião casual no centro comunitário, percebeu a mudança no comportamento da amiga. Laura estava mais confiante, mais sorridente, acima de tudo, mais serena. Estou impressionada com sua evolução, Laura. Você parece outra pessoa, comentou Bárbara, com um sorriso satisfeito. Eu me sinto outra pessoa, Bárbara. Eu finalmente estou fazendo algo que me dá sentido, e isso mudou tudo, e respondeu Laura, com um brilho nos olhos. Bárbara, sempre sábia, reforçou a importância de manter o equilíbrio. É incrível ver como você se encontrou. Continue assim, mas lembre-se também de cuidar das suas emoções. O caminho da prosperidade é não apenas sobre o que fazemos, mas também sobre como nos sentimos em relação a isso. O dinheiro é uma ferramenta, mas nossa paz e felicidade são as verdadeiras riquezas, disse Bárbara, em tom de conselho. Laura sabia que Bárbara estava certa. O dinheiro, embora importante, não era o fim, mas sim o meio para algo maior, liberdade, valorização e crescimento pessoal. Naquela noite, enquanto Laura refletia sobre o caminho que havia percorrido nos últimos meses, sentiu uma paz profunda. As dores físicas que a atormentavam haviam desaparecido quase completamente, e o peso emocional que carregava há anos parecia uma memória distante. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, tanto em seu relacionamento com Jorge quanto em sua nova jornada profissional, mas agora, estava equipada com algo que antes lhe faltava, a confiança em si mesma. Hannah, observando a transformação de Laura, sorriu.
O brilho da aura de Laura era agora radiante, uma combinação perfeita de dourado, verde e azul, em cores que representavam cura, confiança e clareza. Ela encontrou o caminho, e agora, pode trilhar sua própria jornada com força e sabedoria, pensou Hannah, enviando uma última onda de energia de gratidão ao universo por ter permitido que ela fosse uma parte silenciosa dessa jornada. Laura não sabia, mas havia recebido mais do que apenas apoio emocional e financeiro. Ela havia sido envolvida em uma onda de energia de cura que a transformará de dentro para fora. E, por fim, ela sentia que estava exatamente onde deveria estar. Você já se sentiu como Laura? Presa em uma rotina que parece consumir toda a sua energia? Laura descobriu que há uma saída. Ao reencontrar seus dons e tomar controle de sua vida financeira, ela encontrou o caminho para a liberdade, a valorização e a prosperidade. Está na hora de você também se reconectar com seu potencial. Não deixe que a insegurança ou o medo de mudança bloqueiem o seu crescimento. Descubra como liberar suas emoções reprimidas e transformar suas habilidades em algo que possa não só trazer prosperidade, mas também um profundo senso de realização pessoal. Hannah Valentina viu em Laura as energias bloqueadas que precisavam ser liberadas para que ela pudesse prosperar. E se você também pudesse contar com essa ajuda invisível, guiando suas escolhas? Essa é apenas uma das muitas histórias intensas e emocionantes que cercam a vida de Hannah Valentina. Se você ficou tocado por essa narrativa e deseja explorar outras histórias igualmente impactantes, não perca os outros vídeos do canal. E se você quer descobrir quem é Hannah Valentina, essa figura tão enigmática e inspiradora, mergulhe nos vídeos anteriores e acompanhe sua trajetória desde a infância. Cada episódio revela segredos, desafios e as transformações de uma mulher única em sua jornada de autodescoberta. E se você está curioso para ver como Hannah continua a transformar sua vida e a vida daqueles ao seu redor, fique ligado. Tem muito mais por vir nessa emocionante série. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Compartilhe com seus amigos e vamos juntos acompanhar cada passo dessa incrível jornada.